Senhor, né? Para a gente glorificar e falar também da palavra de Deus. Fico muito feliz, né? Hoje eu queria trazer uma mensagem que está no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele tem uma abordagem um pouco diferente dos outros evangelhos. O Evangelho de João, ele tem uma abordagem um pouco diferente dos outros evangelhos, que são Mateus, Marcos e Lucas, conhecidos como evangelhos sinóticos, tá? Mateus, Marcos e Lucas. O que é evangelhos sinóticos? Ter a mesma visão, né? Os três, Mateus, Marcos e Lucas, têm a mesma visão. É como se os três subissem uma montanha e lá eles contemplassem, ouvissem, vissem as coisas e descessem para explicar, tá? Então eles vão explicar para as pessoas. Mateus, ele vai para os judeus, né? Então você nota que em Mateus você tem mais passagens do Antigo Testamento. Você vê Marcos, que vai para os romanos, e você vê ele colocando Jesus também como servo. Você também vê em Lucas, que vai para os gregos, com os pensamentos gregos e toda a filosofia. Você vê ele colocando a humanidade de Cristo. Lucas é o que mais cita a humanidade de Cristo. Mas todos eles têm praticamente a mesma visão e eles falam das mesmas coisas. Já o Evangelho de João tem uma abordagem um pouco mais diferente. João não cita nem mesmo o nascimento de Jesus. Ele já no começo diz assim: e o verbo se fez carne. Porque João, ele está dando ênfase na divindade de Jesus. Porque João, naquela época, até hoje nós temos isso, infelizmente, pessoas que negavam a divindade de Jesus. Então João vai lá e debate tudo isso, ele mostra tudo isso. E João, ele consegue dar ênfase na divindade de Jesus aonde mais nenhum outro consegue ver. Então vamos para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 43 ao 54. Nós vamos falar do milagre ao qual Jesus vai fazer o segundo milagre na cidade de Canaã, na Galileia. Evangelho de João. Passado 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque Jesus mesmo havia declarado que um profeta não recebe honras em sua própria terra. Logo que chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque tinham visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também eles tinham ido à festa. E foi novamente para Canaã da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, e o seu filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus viera, rogou-lhe que fosse e curasse seu filho, que estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: se não contemplardes sinais e prodígios, jamais crereis. E o oficial suplicou-lhe: Senhor, vá antes que o meu filho morra. Jesus lhe respondeu: vai, o teu filho viverá. E o homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Enquanto se dirigia para casa, seus servos foram ao encontro dele e lhe disseram que seu filho estava vivo. Versículo 52. E eles perguntaram: que hora ele havia melhorado? E ao que responderam: a febre deixou ontem, à hora 7ª. O pai reconheceu que àquela mesma hora Jesus lhe afirmara: o teu filho viverá. E ele creu com toda a sua família. E esse foi o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galileia. Desculpa ter agachado aqui para ver que eu sou meio muito sério, então não me perdoe por ter agachado, saiu do microfone. Irmãos, para a gente entender o contexto aqui um pouco, Jesus, ele fez o primeiro milagre em Canaã, na Galileia. Ele estava numa festa, e lá ele evitou um grande constrangimento para um casal, que o vinho tinha acabado, né? E ali, na hora certa, no momento certo, Jesus transforma a água em vinho, tá? E ali Jesus começa o seu ministério público, onde as pessoas viram, muitas pessoas viram
seu milagre. Entre esse primeiro milagre de Canaã para o segundo milagre que nós vamos contar aqui, Jesus fez muitos outros milagres, tá? No seu ministério, na sua peregrinação, na sua andança. Ele vai também para a Judéia, que é lá embaixo, vai para a Judéia, e na Judéia ele também faz outros milagres, né? Da Judéia ele vai subir agora novamente para a Galiléia. No meio fica Samaria. Nós conhecemos aquela passagem que Jesus fala com a mulher de Samaria, no poço. Então Jesus fala com essa mulher no poço, né, de Samaria. Lá ele tem uma conversa com ela, pede água, né, começa um diálogo e tudo. E ela diz que esperava o Salvador, o Messias. Ele diz: sou eu. E essa mulher crê nele. E ela traz mais pessoas. E as pessoas também creram no que Jesus falou, né? Então, essas pessoas pediram para que Jesus ficasse mais 2 dias, e Jesus fica. E aqui, esse é o panorama para a gente entender o contexto. E daqui em seguinte a gente vai seguir, tá, irmãos? Ó, no versículo 43, ele diz assim: passados 2 dias, ele partiu dali para a Galiléia. Olha, veja bem, Jesus, ele tinha falado com essas pessoas estavam crendo, né, crendo nele. E por que Jesus voltou? Ele poderia ter ficado mais. Então, por que ele voltou? O porquê, a resposta está no versículo seguinte: porque Jesus mesmo havia declarado que um profeta não recebe honras em sua própria terra. Olha que interessante, amados. Ele não parou o seu ministério ali, ele continuou. Ele falou: aquelas pessoas não creram. O profeta não tem na sua própria terra. Então, por isso que ele voltou lá, para continuar o ministério, para levar o evangelho também, para falar, pregar para aquelas pessoas, né? Eu vejo interessante isso, porque às vezes isso pode acontecer conosco também, né? Às vezes nós levamos o evangelho para as pessoas e elas não acreditam neste evangelho, não creem naquilo que a gente fala, né? Não creem de repente que o Senhor, ele é o Messias, o nosso Salvador. Às vezes isso acontece até mesmo com as pessoas do nosso bairro, com as pessoas, com os nossos amigos. Isso acontece até mesmo em nossa casa. Isso pode acontecer, mas isso não é motivo para nós desanimarmos, né? Se o nosso Senhor, a qual nós dizemos servir, também passou por isso, não somos melhores que ele, nós também podemos passar por isso e ter o ânimo, sabendo que o nosso Senhor passou e continuou o seu ministério. Vamos lá, irmãos. No versículo seguinte, diz que quando chegou a Galiléia, né, os galileus receberam, porque tinham visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém, né? Vejam bem, há 3 festas, no mínimo que os judeus se esforçam em descer e descem para a Judéia, né? Então, até mesmo os que estavam na Galiléia, ali ao redor da terra dele, até mesmo na sua cidade natal, muitos deles descem para a Judéia para esta festa, que os judeus comemoram, tá? E lá Jesus fez muitos milagres e essas pessoas viram, né? Então, quando Jesus volta, essas pessoas falam: olha, o Jesus que fez os milagres, nosso conterrâneo, está vindo, vamos receber, né? Mas essas pessoas até acreditam que Jesus faz milagre, mas não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, o Messias. E aqui também vemos que tem um oficial do rei que tem o seu filho doente. Quem é esse oficial do rei? Esse rei, na verdade, é o rei Antipas, né? Herodes Antipas, o mesmo que vai mandar executar João Batista, e mais na frente o mesmo que vai executar Jesus, vai mandar executar, né? E mesmo assim nós podemos perceber que ele ouviu este homem, ele atendeu este homem, né? Às vezes nós pensamos: nossa, essa pessoa que está ali envolvida com isso, trabalha com isso, ou anda com aquele, esse não vai ter chance. Mas Jesus nos mostra o contrário. Olha, veja bem, a palavra diz que Jesus veio primeiro aos judeus, né? Mas esse homem não tinha nada com Jesus, ele não era judeu, e Jesus também, na teoria, não teria nada com ele, mas mesmo assim ele atendeu. Mesmo assim ele atendeu e recebeu uma grande graça que o seu filho viveu, e ainda mais ele creu e a sua família. O versículo seguinte, tomar um golinho d'água aqui que Deus teve. O versículo seguinte: quando soube
quando soube que Jesus viera à Judéia para a Galiléia, dirigiu-se a ele e rogou-lhe que fosse e curasse seu filho, que estava à beira da morte. Quando esse homem viu, ele teve uma fé, ele foi lá e pediu, falou: vamos lá atrás que meu filho está à beira da morte. Veja que esse homem, com todas as suas regalias, com todos os seus privilégios, de estar ali com o rei, apesar de tudo isso, ele ter tudo isso, e passar dessa vida, contra uma morte eterna, uma condenação. Somente o nosso Senhor Jesus Cristo pode nos livrar dessa morte. No versículo seguinte, Jesus aqui agora vai testar essa fé desse homem, ver se essa fé desse homem é verdadeira. Por mais que ele foi com uma certa fé, crendo que ele podia curar, mas aqui Jesus dá um aperto para ver como é a fé deste homem. No versículo seguinte: então Jesus lhe disse: se não contemplardes sinais e prodígios, jamais crereis. Jesus aqui, como se dissesse assim: olha, você crê como os outros, somente em milagres. Você não crê em mim como o Messias, o Salvador, mas você só quer ver milagres. Se você ver milagres, você não vai crer. E isso aqui, irmãos, eu queria trazer também um pouco para a nossa geração, para o nosso tempo hoje. Nós cremos no Senhor como nosso Salvador, cremos no Senhor que vai nos livrar desta morte, entregamos nossa vida totalmente a Ele. Hoje passamos por dificuldades, a igreja passa por dificuldades. Muitas igrejas, conversando com muitos irmãos, aqui pelo menos dentro da cidade, ou vendo pela internet, a gente vê que enfrenta uma dificuldade, de irmãos não podendo ir, outros não querendo ir à igreja, um afastamento entre os irmãos, aquela falta de comunhão, irmãos? Porque hoje enfrentamos o medo da pandemia, temos o medo. Vemos pessoas, irmãos, infelizmente, vemos pessoas em nossa geração, eu não estou generalizando, mas uma boa parte, que eles até querem, irmãos, eles até querem construir igrejas, mas não querem ir nelas. Hoje, irmãos, nós estamos na geração onde se publica milhares de Bíblias. Você tem Bíblia hoje de todas as formas, em plataformas, em aplicativos. Hoje se publicam milhares de Bíblias, mas muitas pessoas não querem ler. Hoje você vai evangelizar, qualquer um de nós que saímos aqui evangelizar, muitas pessoas vão dizer que acreditam em Jesus. Você vai falar de Jesus: mas eu acredito. Outro diz: eu também acredito. Muitos dizem que acreditam, mas não creem nele como seu Salvador. A sua vida está na mão dele. Hoje temos milhares de louvores, confesso que alguns estranhos, mas temos muitos louvores bons, milhares, centenas de louvores que edificam, que glorificam a Deus, louvores com letras maravilhosas. Temos pessoas louvando, temos pessoas cantando, mas depois se esquece. E eu creio, irmãos, isso aqui falando o conhecimento que eu tenho sobre a história, que eu tenho da palavra de Deus, dentro da história da igreja, sempre se enfrentou problemas. A igreja foi perseguida e é até hoje em alguns países. A igreja já passou por guerras. A igreja também já passou por pandemia. Os mais velhos vão saber mais do que eu das pandemias que já aconteceram. E a igreja teve um papel super importante em tudo isso. A igreja também já passou por crise humanitária. Os jornais dizem que agora a gente pode enfrentar uma crise humanitária como a Segunda Guerra, mas a igreja já passou também por isso. E eu creio fielmente, irmãos, que Deus usou aqueles homens e mulheres, também vai nos usar. A gente às vezes a gente sabe da pandemia, a gente sabe que tem pessoas que estão doentes, a gente tem que orar pelo amor por elas. A gente sabe que tem pessoas que estão no grupo de risco e não estão saindo por nada. A gente ora e pede proteção a elas, mas não são todos, não são a maioria da igreja.
Então é um pedido que a gente faz, não só aqui, agradeço aos irmãos que têm vindo pela fé e crer de estar aqui, mas também os que estão ouvindo a nós, que essa mensagem também vai ser entregue, não só para a nossa igreja, mas também para o Facebook, para o YouTube, né? Se você crê que Deus vai te proteger para estar indo ao supermercado, né? E Deus vai te proteger, se você crê que Deus vai te proteger para estar indo numa lotérica, né? Se você crê que Deus vai estar te protegendo para enfrentar o seu trabalho, para estar ali no seu trabalho, como que Deus não vai nos proteger para estar indo na casa de Deus? É verdade. Não é mesmo? Como Deus não vai nos proteger para estarmos aqui? Glória a Deus. E que nós meditamos, nós vamos meditar sobre isso. E se Deus usou todos os seus dentro da história da igreja, Ele vai usar nós. Somos nós, nessa geração, que seremos instrumentos na mão de Deus. Amém. E eu creio que a primeira igreja batista de Jaboticabal será usada grandemente também nesta época, nesta geração. Porque nesta geração, quem o Senhor vai usar somos nós. Somos nós que estamos aqui, nesta época, e estamos prontos para levantar as nossas mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém. E o medo? A Bíblia falou sobre o medo, e é verdade, o medo, Deus, a palavra de Deus diz que Deus lança fora todo o medo, né? O que nós devemos fazer quando vier o medo, a dúvida, né? Todas essas coisas, devemos fazer também como este homem aqui, este oficial. Vamos suplicar, né? Olha o que a palavra diz em seguida. E o oficial suplicou-lhe: Senhor, vá antes que o meu filho morra. Aqui, Jesus apertou um pouco, esse homem suplicou. E Deus, o que Deus fez? Atendeu o pedido logo no versículo seguinte. Jesus lhe respondeu: vai, o teu filho viverá. O homem creu. Veja bem, irmãos, este homem creu. O homem creu na palavra de Jesus que ele dissera e partiu. Olha só que interessante, irmãos, preste bem atenção. Esse homem chegou a Jesus dizendo assim para ele: ó, vá, eu quero ver você fazer a cura, que depois que eu ver a cura, né, eu vou ver que meu filho está curado. Vem comigo, né? Você cura ele que eu vou crer, né? Cura ele que eu vou crer. O que Jesus faz? Jesus faz totalmente ao contrário. Jesus diz aqui para ele: primeiro você crê. Primeiro você crê. E depois pode ver. Seu filho está vivo. Crê primeiro e você vai lá ver. Né? Às vezes no cristianismo, na nossa fé, pensamos que queremos ver o milagre para primeiro crer. Mas no cristianismo você primeiro precisa crer para depois ver. Glória a Deus. Amém? Enquanto se dirigia para casa, seus servos foram ao encontro dele e disseram que o seu filho estava vivo. Olha, irmãos, a última coisa que Jesus disse para esse homem foi: vá, que o seu filho está vivo. E a primeira coisa que esse homem ouviu foi: olha, o seu filho está vivo. No versículo 52, ele perguntou que hora que havia melhorado, e responderam: a febre o deixou ontem, à hora 7ª. Ele confirma que é o Senhor, ele confirma a sua fé em Jesus. O pai reconheceu que naquela mesma hora Jesus lhe afirma: o teu filho viverá. E ele creu com toda a sua família. E esse foi o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia. Esse aqui eu gosto muito, irmãos, que não somente ele creu, como toda a sua família. Às vezes, irmãos, às vezes pensamos que os melhores milagres que Jesus faz é os externos, aqueles que a gente pode ver, né? Às vezes pensamos, esses são os melhores milagres, mas os melhores milagres que Jesus faz é o de dentro. Não há um milagre maior que Jesus, que eu já vi, que da conversão, converter uma pessoa ao cristianismo, a Cristo, ao amor de Deus.
a ser participante da graça desta promessa maravilhosa. Né? Os maiores milagres de Deus é aquilo que Ele faz por dentro, os internos por dentro. E eu creio, irmãos, que nós aqui da igreja ainda vamos ver muitos milagres como esse. Mesmo que hoje aqui somos poucos, mas grandes avivamentos começaram com poucas pessoas. Que dizer de 12, né? 12 apóstolos que viraram o mundo, levando a palavra do nosso Senhor. Que nós vamos ter essa fé, irmãos, que venhamos ter essa força, que nós vamos crer que nós aqui seremos usados.